realmente é uma beleza capítulo, no sentido de que Joana de Anjos traz para nós um- uma parte do trabalho de Jesus que realmente ficou muito claro para nós, evidentemente, depois, né, da doutrina dos Espíritos. Mas Jesus já conhecia e já trabalhava com isso, que é a questão reencarnacionista. Ela vai dizer lá no início do capítulo 2 do livro Jesus e a Atualidade, se não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem, toda a mensagem da Boa Nova seria fragmentada e não teria suporte de segurança. Por quê? Porque faltaria às mentes pensantes da época e até hoje a questão de considerarmos a justiça de Deus. Uma vez que, pensando em encarnações únicas, as dificuldades da vida, os nascimentos problemáticos, as mortes muito recentes, em tenridade, ficariam sem uma explicação, né? Então ela fala, Joana, da questão de que a doutrina de Jesus reencarnacionista vai aparecer para nós em vários momentos da própria Boa Nova, em diversas oportunidades, e mais particularmente em duas oportunidades, Jesus fala abertamente sobre reencarnação, que na época dos judeus antigos, há 2000 anos, 3000 anos atrás, era confundida e, na verdade, vista com a palavra ressurreição, que hoje em dia nós já temos a ideia da separação entre o que é reencarnação e o que é ressurreição. Vai dizer Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo que por uma deficiência de palavras do dialeto que Jesus falava, ele falava aramaico, por uma deficiência desse dialeto, vai se utilizar nos primeiros séculos do cristianismo nascente a expressão ressurreição, mas como o entendimento dos antigos judeus, que era a aceitação da reencarnação. Mais tarde, depois do quarto século, o cristianismo já colocado pela Europa quase toda, já sendo se estabelecendo em Roma, é que vai se fazer um concílio e a expressão e o entendimento de reencarnação vai cair em desuso. Mais para frente eu falo um pouco sobre isso. Mas na época de Jesus, Kardec nos diz, e Joana assevera, dando comprovação a Kardec, que ela vai falar depois de Kardec, lógico, né? Que realmente os judeus entendiam o processo deles, aceitavam como sendo uma expressão da justiça divina, e muitos deles aceitavam como possível o fato da pessoa passar por diversas encarnações e assim ir progredindo, como atualmente o Espiritismo também fala. Então, Joana vai nos dizer que o amor que foi ensinado pela doutrina de Cristo, de Jesus, se não tiver corporal, que permite a todos nós um recomeço e uma reparação, esse amor teria um caráter de transitoriedade, de preferência emocional. Como assim? A Boa Nova, os quatro evangelhos que chegaram até nós, na verdade, na época de Jesus não escreveu nada. Apesar de saber escrever, Jesus era letrado como todo bom judeu da sua época, e todo judeu até hoje, né? Particularmente os homens naquela época, as mulheres não, mas os homens todos aprendiam a ler. Por quê? Ler e escrever, porque eles tinham que ler a Torá para se tornarem membros da sociedade. Então, eles passavam por um processo mais ou menos 11, 12, 13 anos, que era a sua aceitação no templo e a sua aceitação como judeu. E para se passar por isso, ele tinha que ler uma parte da Torá. Essa atividade vem até hoje nos grupos judaicos, né? É o chamado Bar Mitzvah. Então, Jesus era letrado, mas ele mesmo não deixou nada por escrito. Ele mesmo não escreveu nada.
Então, depois dele, logo após sua morte, os seus discípulos, os seus seguidores, que não eram só os 12 que nós conhecemos nos 4 relatos evangélicos, né? Nós vamos ver no segundo ano do seu trabalho apostólico, que ele vai separar 70 pessoas para fazer as visitas às cidades, e ao final da sua encarnação aqui na Terra, melhor dizendo, depois dos 40 dias em que ele aparece aos discípulos, nós temos o processo, aquela subida de Jesus aos céus, à frente de 500 discípulos. Então nós temos um grupo muito grande de pessoas que depois da sua desencarnação passam a escrever sobre Jesus. Então, os 4 evangelhos que nós temos hoje em dia foram escolhidos pela Igreja Católica, os 4 que teriam mais a ver com aquilo que a Igreja Católica lá no século IV ao século V gostaria de passar para os seus adeptos. Mas, de qualquer forma, nesses evangelhos, Joana vai nos dizer que se não houvesse a ideia da reencarnação, a escolha de Jesus para transmitir seus ensinamentos a algumas pessoas, as curas que ele fez, seriam simplesmente, como diz aqui no texto, teriam um caráter transitório de preferência emocional, com seleção dos efeitos felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Por que ela diz isso? Jesus era o espírito puro, encarnou em missão na Terra como governador do planeta. Então ela vai indicar que ele já tinha a ideia das necessidades de cada uma das pessoas que ele curou, e ele já antevia, através da sua aproximação fluídica, essa necessidade e o sucesso ou não desta cura, no sentido de que, como nós vamos, se a gente pegar o evangelho para ler, um dos 4, ele sempre vai dizer, vai e não peques mais. Ou seja, ele fazia a cura, mas se a cura ela iria permanecer ou não, teria a ver com as escolhas que as pessoas faziam naquela época. Cada um dos curados, depois de se encontrar com Jesus, continuou a sua vida, né? Então, alguns deles, os espíritos das obras complementares a Kardec, aqui para nós no Espiritismo, nós temos essas informações. Algumas dessas pessoas permaneceram, né, com a sua cura e assim se transformaram para pessoas melhores, e outras voltaram às suas vidas de dificuldade e de vícios e de incertezas, e muitas delas também voltaram a ter as suas doenças. Mas Jesus, ao escolher essas pessoas, como o espírito puro que ele já antevia as necessidades kármicas daquelas pessoas, considerando a lei de causa e efeito e também a questão do livre-arbítrio. Parece que a Andrea conseguiu entrar com... Foi o Carlos? Oi, Carlos, muito obrigado, amigo. Então eu vou agora, pessoal, passar esse microfone para a Andrea e vou assumir lá o computador. Voltei para o computador. Todos me ouvindo? Quer abrir a imagem? Ninguém falou nada. Tudo bem. Estamos sim, Ricardo. Okay. Obrigado. Então vamos lá. Então está aqui. Obrigado, Carlos, por ter me auxiliado aí. Deixa eu fechar aqui. É você que vai passar para mim, né? Isso. Você fala e eu passo aqui. Perfeito. Então, essa parte eu já tinha comentado, pode deixar aí um pouquinho. Né? Diz-nos Joana, não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária. Por quê? Porque ele, como espírito puro, governador da Terra, ao propor as suas obras, ele já antevia a pessoa necessitada, a sua questão kármica e a sua possibilidade
de estar sendo curado naquele momento. Nós vamos ver em livros, por exemplo, de Maria Dolores, algumas passagens de pessoas doentes que estiveram com Jesus, mas que ele não curou. Essas pessoas se transformaram moralmente, espiritualmente, progrediram, tiveram momentos de aceitação das palavras de Jesus, mas que a cura física não foi necessária. Em que sentido? Muitas das vezes as curas físicas elas eram utilizadas para mostrar ao povo Jesus como o Messias prometido. Porque os profetas anteriores a Jesus vão dizer, né? Tem que André ver aqui um instantinho. Obrigado. Os profetas anteriores a Jesus, pelas suas profecias, vão indicar como seria a chegada do Filho de Deus, o Messias prometido ao povo judeu. Então, e por que faziam isso? Porque Jesus já havia programado assim isso. E aí, ele, quando encarna na Terra, ele passa por diversos momentos, fatos, que vão comprovar as palavras dos profetas, para que ele fosse aceito pelo povo como Messias. Então, em diversos momentos, ele, como bom judeu que era, conhecedor da lei mosaica, ele conhecia profundamente a lei mosaica, ele vai se colocar na situação de comprovar aquilo que as profecias anteriores estavam dizendo sobre o Messias prometido. Pode andar, Cássio, por favor. Então, o amor ensinado por Jesus, se não tivesse o apoio e a bênção do renascimento corporal, para permitir, né, recomeço, reparação, indicaria a preferência de Jesus por curar X ou Y, e não como a gente hoje em dia entende na questão de que ele estava percebendo, dentro da lei de causa e efeito e das escolhas do livre-arbítrio das pessoas, aquelas que passariam ou não pela cura, mereceriam ou não serem curadas. Pode passar. Aqui tem uma imagem, desculpe, Carlos, do paralítico sendo colocado dentro da casa, né, para ser curado por Jesus. Pode passar. Então, Jesus, com a sua acuidade espiritual, com a sua percepção, né, de espírito puro, ele identificava de imediato quais eram os necessitados. Quem estava em condições de se recuperar das suas mazelas. E, evidentemente, como espírito puro conhecedor daquilo que as leis da física, as leis de Deus permitem fazer, ele promovia as suas curas. Por isso mesmo, como eu disse anteriormente, falando de Maria Dolores, nem todo mundo que procurava Jesus conseguia se recuperar. Eventualmente, aquela pessoa, por uma questão de lei de causa e efeito, uma questão de escolhas errôneas do passado, teria que passar por uma vida de problemas e dificuldades, como está naquele livro de Maria Dolores, quando ela fala o texto é a cura real. É uma paralítica contando uma nobre romana o encontro que teve com Jesus. Então, por isso mesmo, como diz Joana, nem todos aqueles que lhe buscavam a ajuda conseguiam, logravam, né, tinham sucesso ou conseguiam se recuperar, porque ele já sabia de antemão que aquela pessoa precisaria passar por aquela dificuldade. Outros não, já estavam em condições de serem curados, ele promovia as curas. Seguinte. Jesus, por saber então de Joana que a enfermidade procede do espírito doente, não necessariamente do corpo, porque Joana vai dizer, eu achei isso muito interessante, quem leu deve ter achado muito interessante também. Ela vai nos dizer no texto que Jesus não enfermava, ele não ficava doente. Porque como espírito puro, se as nossas doenças provêm do espírito, no sentido de que somos nós que
impressionamos o nosso perispírito, que vai fazer com que as doenças apareçam nas encarnações seguintes. A gente traz as dificuldades do passado, né? O espírito, ele impressiona o perispírito é que traz a doença, e a doença se manifesta no corpo. Isso é para nós que somos espíritos de terceira categoria, que que vivemos no mundo de provas e expiações. Jesus era espírito puro, era o governador da terra. Então, Jesus nunca ficou doente. Aí nós vamos lembrar dele lá no Calvário, sendo pregado, né? Mas isso é maldade dos homens, ou seja, ele teve o corpo dilacerado pelo chicote, ele sofreu a cruz, porque o homem fez isso com o corpo de Jesus. Foram os homens que fizeram. Aí João defende que Jesus nunca ficou doente, porque ele, como espírito puro, não tinha nada a resgatar através de alguma doença ou de algum problema de encarnações passadas que fossem impressionar o corpo atual. Então, ela vai dizer que Jesus nunca enfermou. E que Jesus sabia que nós, na verdade, todas as nossas doenças, elas têm suas origens nos nossos espíritos doentes. Então, não é o espírito do Ricardo, é o espírito Ricardo. Quer dizer, é o espírito eu, que agora sou Ricardo. Então, por saber disso, ele se dirige preferencialmente à individualidade. Ele não fala da cura dos corpos. Todas as vezes que ele faz curas, ele indica a necessidade da cura do espírito. Por quê? Como governador da terra, ele sabia da nossa fragilidade. Então, ele dava apoio à força moral que nos permite de forma efetiva. A gente pede forças a Deus, não é para que Deus nos livre das nossas dificuldades, das nossas doenças. É para que Ele nos permita compreender a dificuldade e a doença e enfrentar a dificuldade e a doença de forma que a gente não fique pessimista, triste, assim. A gente tenha a força moral de enfrentar as dificuldades. Não é para nos livrar das nossas dificuldades, nós somos espíritos de terceira ordem. Nós vamos passar por dificuldades físicas e vamos passar por dificuldades na vida que fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Então não tem como pedir a Deus que nos livre de tudo. Não existe isso. Inclusive, Deus nem vai fazer isso conosco, né? Como ele é lei de justiça, amor e caridade, é importante para nós, por questões de justiça, enfrentarmos as nossas dificuldades. Sim. Né? Então, Jesus sabia muito bem disso. Ele curava quem estava no momento de ser curado. Eventualmente, pode ser que aquela pessoa, por causa do livre-arbítrio, voltava a cair. Mas aí é problema da pessoa também. Próximo. A situação que nós tivemos agora no início das duas passagens que mais explicitamente falam sobre reencarnação. A primeira passagem, essas duas passagens estão. Essa passagem é quando Jesus leva João, Tiago e Pedro ao Monte Tabor e acontece, então, a transfiguração. Jesus aparece entre Elias e Moisés. Então, primeiro vamos falar, então, do que Joana, ela fala comigo, Nicodemos, depois ela fala de João. Então, vamos na mesma ordem, tá? Nicodemos era um senhor da lei. Ele era fariseu, frequentava o Sinédrio, conhecia perfeitamente a lei mosaica e a justiça da lei de Deus. Mas, conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que Nicodemos era uma alma boa, era um homem de bom coração, que tentava compreender as diferenças, era uma pessoa que se interessava por estudar a lei de Deus verdadeiramente. Mas como fariseu e frequentador do Sinédrio,
ele tinha um medo. Qual era o medo? Ser visto com Jesus. Então, nessa passagem, ele vai escondido, à noite, buscar Jesus. E pede para ser recebido por Jesus, mesmo naquela hora, naquelas condições. E Jesus, então, o recebe. E na conversa que Nicodemos tem com Jesus, Nicodemos faz um questionamento a Jesus. Então, eu vou usar... Carlos, pode passar, por favor? Que eu coloquei a passagem do Evangelho na imagem que vocês vão ver, mas eu vou ler do livro, tá? Que eu acho mais legal. Então diz que Nicodemos, doutor da lei, pessoa de bom coração e boa alma, vai até Jesus escondido à noite para questionar Jesus. Ele assistiu ou tomou conhecimento, né, daquilo que Jesus falava naqueles dias e quis ter uma entrevista com Jesus. Então diz aqui Humberto de Campos. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. E aí diz Nicodemos a Jesus: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Então Nicodemos reconhece Jesus como um enviado de Deus. Primeira coisa. Ele, como doutor da lei, ele reconhecia em Jesus um poder e uma autoridade que vinha de Deus. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Aí diz, então, Humberto de Campos, que Jesus sorriu bondosamente e esclareceu, dizendo a Nicodemos: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Então, primeira coisa, admoestou Nicodemos. Você, doutor da lei, conhece a teoria da lei. Mas a teoria da lei não te garantirá nada no reino dos céus. Ou seja, estudar espiritismo não nos garante nada. Além de estudar espiritismo, nós temos que também vivenciar o espiritismo através das nossas ações. E Kardec fala a razão, e Jesus já falava lá para Nicodemos, ser conhecedor da lei, mas isso não basta. E ele vai dizer, então, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. E aí Nicodemos dá um pulo. E ele pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E diz então Humberto de Campos: o Messias fixou nele olhos calmos, consciente da gravidade do assunto, em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Essa frase não está ali, mas os arquivos espirituais que foram usados pelo jornalista Humberto de Campos indicam que a fraseologia entre os dois, a conversa foi um pouco mais extensa. Até porque Jesus estava falando com o conhecedor da lei. Então podia ser muito mais direto nas suas afirmativas. A pessoa que procurou ele para tirar a dúvida era uma pessoa que conhecia a lei de Deus. Aí ele diz, vou repetir: em verdade, reafirmo-te indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E aí Nicodemos, diz Humberto de Campos, perturbado, diz assim: entretanto, como pode ser isso? E Jesus faz uma coisa que achei até engraçada. Assim, ele olha para Nicodemos e fala: és mestre de Israel e ignoras estas coisas? Por que Jesus faz isso? Por que Jesus pergunta, fala para Nicodemos isso? És mestre em Israel e ignoras? Ou seja, é porque, diz Allan Kardec, e vai nos afirmar Joana, que os judeus conheciam a lei da reencarnação.
E muitos aceitavam a reencarnação como sendo possível. Se isso não fosse verdadeiro, Jesus não faria essa pergunta. Porque Nicodemos era conhecedor da lei, era doutor da lei, era fariseu, frequentador do sinédrio. E Jesus diz para ele: és doutor da lei e não conhece isso? Ou seja, Jesus, na verdade, Nicodemos tentou testar Jesus, reafirmando a sua incredulidade. Como é que isso pode acontecer? Como é que pode acontecer? Como é que pode acontecer? É como se Nicodemos estivesse perguntando para ele assim: a reencarnação é verdade? É possível mesmo? E aí Jesus retruca com uma outra pergunta: você, doutor da lei, não sabe isso? Ou seja, não tem dúvida que os judeus daquela época, pelo menos aqueles que conheciam a lei de Deus, através do seu estudo, tinham noção de que a reencarnação era uma possibilidade. Era verdadeira, era correta, era uma lei. Jesus não falaria assim com Nicodemos se isso não acontecesse. E aí Jesus finaliza a sua explicação dizendo o seguinte: é natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Como doutor da lei, ele ensinava a lei. Então, era preciso que ele tivesse certeza dessa verdade absoluta, ou seja, a reencarnação é possível. Apesar disso, não aceita o nosso testemunho. Agora ele está chamando a atenção de Nicodemo, porque Nicodemos testou ele várias vezes até que ele tivesse a confirmação da reencarnação. Se te falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criancinha. E aí depois Jesus vai dizer aquilo que está aqui no nosso texto, nós estamos vendo aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Vamos passar a tela. Isso nós já vimos. Pode passar. Kardec, falando sobre essa passagem de Nicodemos, ele afirma lá no capítulo 4, do item 17, que sem o princípio da pré-existência da alma, da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho seriam ininteligíveis, ou seja, ficariam sem sentido. Razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Aí pergunto a vocês, e daqui a pouco a gente vai ver, se as pessoas aceitavam a reencarnação como uma lei, por que isso se perdeu? Historicamente tem uma explicação, daqui a pouco eu chego lá. Esse princípio, diz Kardec, é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. Considerando que Kardec, na sua biografia, vai dizer que ele, particularmente, a compreensão da reencarnação foi a última coisa que ele aceitou como verdade na revelação dos Espíritos. Porque ele tentou a comprovação de diversas formas, cruzou as informações, até ter... Porque a possibilidade da reencarnação muda o nosso conceito de vida. E ele já tinha essa percepção lá no século XIX. Então, afirmar que a reencarnação existe, ou, no caso, resgatando o conhecimento de Jesus, reafirmar a existência da reencarnação, ia ser, naquela época, como é para hoje em dia, para todo mundo que entra em contato com essa lei da reencarnação, um choque tremendo. Nós não estamos numa única vida, onde nós seremos culpados e iremos para o inferno depois da morte, ou levaremos uma vida de beatude e virtude extrema e vamos para o céu depois da morte. Isso cai por terra. Nós vamos viver diversas vezes, vamos levar para outra encarnação todo o nosso conhecimento intelectual e a nossa capacidade moral, mas também vamos levar para as próximas encarnações as nossas dificuldades, os nossos erros.
Isso muda completamente a visão que todo mundo tem da sua própria existência e do significado da vida. E Jesus já falava isso há 2000 anos atrás. É que isso foi se perdendo. Então, os espíritos, na revelação espírita, dizem a Kardec que a verdade da reencarnação é uma máxima que deve ser considerada. E ele vai falar isso, Kardec fala isso, né, com muita propriedade em diversos livros. Pode passar. Na questão da água, Joana vai falar sobre, historicamente, nos povos antigos, essa, na verdade, essa frase ainda é de Kardec. Kardec falando ainda sobre Nicodemos. Comenta Kardec. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra sairia das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que se lê na Gênese mosaica. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas. Que as águas produzam animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Então, a água como elemento gerador era aceita pelos antigos, por isso Jesus fala da questão, né, da água do nascimento, do renascer pela água. Porque se entendia que era a água que era o gerador da vida, era preciso renascer da água. Pode passar. Tem mais uma questão sobre isso aqui. Então, Kardec continua nos dizendo, segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Então, o que é da carne, o que é do espírito, é do espírito. A água geraria vida. Por isso era preciso renascer da água. E não, como hoje em dia se utiliza em várias denominações religiosas, a questão do batismo. Por que Jesus foi batizado? Porque ele veio tomar o lugar de João Batista. Então, João Batista, que era um pregador do deserto, já tinha muitos seguidores. E João Batista dizia, profeticamente, que alguém maior do que ele viria tomar o seu lugar. E como João Batista batizava as pessoas na água, simbolizando o renascimento do espírito, da moral da pessoa, ou seja, renascimento para a vida, uma pessoa mais correta, mais virtuosa. Quando Jesus chegou, ele fez o mesmo com Jesus, mas ele disse aos seus discípulos, sigam aquele homem, porque eu já não, ele é maior do que eu. Então, os discípulos, muitos, aliás, não sei se 2 ou 3, alguém depois pode me corrigir, não tem problema, 2 ou 3 discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Abandonaram João Batista, porque João Batista diz, não me sigam mais não, agora chegou aquele que é mais do que eu. Sigam aquele homem. Então, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, desculpe. Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa se o homem não renasce do seu corpo e de sua alma. Então, renascer do corpo quer dizer tomar outro corpo. Porque não é ressuscitar, como a gente hoje em dia diz, né? O ressuscitar implica em formar o corpo novamente. Vocês imaginem quantos bilhões de corpos já foram enterrados na Terra e estão lá já misturados com a Terra mesmo. Como é que vai reorganizar esses bilhões e bilhões de corpos para que as pessoas possam ressurgir no dia do juízo final? Não é muito aceito isso. Pode passar, Carlos. Eu estou com 44 minutos já, né? Estou falando mais de 30 minutos. Desculpe mais uma vez por aquela situação do início. E aí, a segunda passagem que fala claramente sobre a reencarnação e indica para nós, porque o problema não é falar sobre reencarnação, porque algumas bíblias hoje em dia, que são editadas por alguns grupos religiosos, modificam as palavras para tirar a ideia da reencarnação. O problema dessas duas passagens é que
no caso de Nicodemos e Jesus, Jesus diz para ele, você é doutor da lei e não sabe, ou seja, uma coisa que todo mundo conhece, você está aqui me testando, dizendo que não está sabendo. E a segunda passagem é a passagem de João Batista e Elias. Nessa passagem, Jesus leva ao Monte Tabor 3 discípulos, que, ao meu ver, eram discípulos de doação ectoplásmica. Porque em todas as passagens dos 4 evangelhos, toda vez que Jesus se transfigura em alguma coisa, estão esses 3 discípulos do lado, dormindo. Não estão dormindo. Nós que estudamos nas quartas-feiras sabemos que eles não estavam dormindo, né? Eles estão em transe sonambúlico, né? Estão lá em transe. Então, Jesus sempre utilizava esses 3 discípulos quando ele ia passar por alguma atividade de transfiguração. Sempre. Então, sempre. Pode olhar depois, quem tiver curiosidade, pega lá os evangelhos e vai dar uma olhada. Todas as passagens que aparece alguma coisa do nada, ou alguma coisa que se transfigura em outra, estão os 3 discípulos junto com ele. Ele então usava os 3 discípulos como médiuns doadores de ectoplasma. Então, essa passagem é linda, maravilhosa, no sentido de que para os discípulos, vai confirmar que Jesus era maior que Moisés e era maior que Elias, porque Elias e Moisés aparecem com Jesus ao centro desses 3 personagens, né? Ele resplandece, ele aparece resplandecendo como o espírito puro que era. E os 2 espíritos se materializam ao lado de Jesus. Quando Elias aparece junto de Jesus, depois que isso acontece, os discípulos correm em Jesus e falam, peraí, Jesus, vamos dizer, explica aqui para nós uma coisa. Alguns dizem que João era Elias, outros dizem que era você que seria Elias. Eles fazem aquela confusão de quem é quem, porque, primeira coisa, se eles vão perguntar esse tipo de coisa, quer dizer que eles imaginam que João era alguém que voltou, né? Já tinha sido alguém, passou a ser outra pessoa. E aí está lá a passagem mais explicada do que o que eu falei aqui agora, que ficou bem confuso. Vamos lá. Logo após o evento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor, e de terem vindo confabular com o mestre os espíritos de Moisés e Elias, os discípulos Pedro, Tiago e João, que testemunharam aquela cena, perguntaram a Jesus: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Era uma profecia, né? Antes de Jesus, Elias deveria reaparecer. A profecia dizia isso, que Elias reapareceria no tempo de Jesus. Essa era a profecia. Elias seria o precursor de Jesus no tempo de Jesus, e não centenas de anos atrás, no tempo de Elias. Então, Elias iria reaparecer. Perfeito? Essa era a profecia. E Jesus então responde: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. Quem não conhece a história de João Batista, né? Ele era um profeta do deserto, comia frugalmente gafanhotos e mel e pregava a volta do Messias. Ele foi por uma discussão com relação à esposa do rei judeu, ele foi preso e foi decapitado. Então Jesus diz: mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Por que não o conheceram? Porque o corpo é novo. É outra personalidade. É o mesmo espírito, mas encarnando uma outra persona. Então, nós vamos ter vários nomes, nós vamos ter várias raças, nós vamos ter condições sociais diferentes. Tudo diferente nas várias encarnações, né? E isso aconteceu com Elias. E é assim que farão morrer o Filho do Homem. Ou seja, morto de forma violenta. Jesus já estava falando para os discípulos isso. Elias já veio e já mataram Elias. E eu também, como filho do homem, era o próprio João, desculpe. Eu vou refazer isso. Os discípulos compreenderam que era de João Batista que eles falaram. Essa frase
não deixa dúvidas sobre a reencarnação. Porque se os apóstolos, que eram pessoas simples, pescadores, coletores de imposto, pessoas do povo, não é isso? Não? Teoricamente, a maioria deles eram pessoas simples. O contador do grupo era Judas. Os outros eram pescadores, pessoas do povo, simples. Se os apóstolos reconheceram nessa frase de Jesus que era de João Batista que ele estava falando, é porque eles conheciam a reencarnação. Simples assim. Não tiveram dúvida. Os apóstolos disseram, então João Batista... Eu estou aqui interpretando, tá, gente? Jesus falou isso, aí na cabeça dos apóstolos, eles pensaram assim, pensaram não, falaram, porque alguém registrou, né? Porque essa passagem está em São Mateus. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falaram. Isso está registrado lá no Evangelho de Mateus. Não foi um espírita que foi lá e escreveu. Vou botar aqui a confirmação da reencarnação para as pessoas das outras religiões ficarem com raiva. Não foi isso. Está lá em Mateus. Né? Foi isso. Mateus é anos 60 depois do nascimento de Cristo. Então, está lá desde aquela época. Então, os discípulos, pessoas simples, souberam que Jesus, compreenderam que Jesus está falando de João Batista. Como Elias. E não houve nenhum escarcéu, ninguém ficou louco por causa disso, não houve controvérsia, gente reclamando, não. Eles compreenderam. Então, nós vimos João Batista, inclusive 2 ou 3 de nós éramos discípulos dele, não reconhecemos Elias. Era a reencarnação de Elias. Muito natural, muito tranquilo, sem problema nenhum. Assim como Nicodemos. Ele fala, Nicodemos, você é doutor da lei, sabe isso? Então, são 2 exemplos, tanto com a criatura que conhece a lei, a lei mosaica, quanto os mais simples, de que a compreensão do que era reencarnação era natural naquela época. Pode passar, Carlos. Eu vou dar uma corridinha, senão eu vou passar de 45 minutos. Então, vamos lá. Kardec, de novo. A ideia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam viver na Terra, se nos depara em muitas passagens do Evangelho, diz Kardec. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater. Não é? Ia falar contra. Como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e põe por princípio como condição necessária quando diz, lá em Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É condição. Por isso que Joana diz que, lá no início do texto de Joana está escrito, não fosse Jesus reencarnacionista e toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança. E Jesus está dizendo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E vai insistir, não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Está falando a Nicodemos. Então, nós, espíritos do mundo de provas e expiações, vamos precisar renascer. Está escrito lá, preciso, letras mais garrafais. Né? E aí eu fui buscar, mas quando é que a religião cristã nascente tirou a reencarnação? Em que momento isso aconteceu? Aí eu fui lá no Centro Espírita União e Caridade, não sei se vocês conhecem, eu estive lá esses dias e comprei Reencarnação Fácil. Dá para ver? É um livrinho pequeno, com várias informações rápidas, muito bem colocado pelo nosso companheiro Luiz Rivas, que trabalha junto à Federação Espírita Brasileira e publicou esse livrinho pela editora Boa Nova. É um livrinho até que pode ser usado para crianças, é bem interessante. E lá, nesse livro Reencarnação Fácil, ele fala quando é que a reencarnação deixou de ser apresentada nos compêndios dos livros e nos dogmas religiosos cristãos. Diz que na época do... Onde é que está? O Concílio de Constantinopla, o imperador Justiniano ordenou ao Papa Virgílio que a reencarnação fosse retirada dos textos sagrados e proibiu a população de falar sobre reencarnação. O ano 553 depois de Cristo. Aí vamos perguntar por quê? Por que ele fez isso? Ele tinha
atriz, ela era prostituta. Quando ela tomou o poder, quando ela se tornou rainha, o que ela fez? Ela prendeu à força aproximadamente 500 prostitutas e as confinou num convento para fazer a... como é que eu vou dizer? Forçada. Provocou o suicídio dessas mulheres. Várias se mataram. Então, com medo, a senhora dona Teodora, com medo da lei de causa e efeito, ela pediu ao imperador que mandasse o Papa tirar a reencarnação. Tira do papel, não existe mais. Ela tinha medo de passar por uma encarnação futura, né, onde ela fosse pobre, econômicas, porque ela acabou fazendo com que várias cristianismo 6, esse concílio segundo de Constantinopla aconteceu em 553 depois de Cristo. Até o século VI falava-se abertamente da reencarnação, inclusive o nosso companheiro que escreveu isso, que era quem defendia, que era um dos doutores da lei, defensor da cristandade, Orígenes, ele defendia a reencarnação a partir do pedido de dos livros sagrados. Então, anular a sua próxima